Boa tarde. Com muita satisfação, o Simpro São Paulo acolhe, né, vocês. Se sintam em casa. O sindicato sempre está aberto para que vocês possam participar, para que vocês possam ligar para a gente e tirar suas dúvidas, contar suas experiências, sugestões, reclamações. O sindicato é a casa do professor. Então, sintam-se à vontade para fazer do sindicato, do Simpro São Paulo, a casa de vocês. Tá bom? Eu sou o Carlos Alberto, sou diretor do sindicato. Hoje, dois professores convidados, a Maria Inês e o professor Reinaldo. A professora Maria Inês é da Unicamp e o professor Reinaldo do Colégio Santa Cruz. Eles vão expor aqui suas ideias, aproximadamente uns 50 minutos. E, ao final, terá uma abertura para as perguntas. Tá? Então, aí vocês anotem as perguntas. O professor Reinaldo até gostaria que fizesse um tempo maior de perguntas. A professora vai trazer a experiência acadêmica e ele vai trazer a experiência do ensino médio. A professora também foi professora do ensino médio bastante tempo, então ela tem uma experiência também. E hoje o tema da nossa mesa é integração curricular no ensino médio, que eu acho que é a parte mais difícil. Integrar as disciplinas é muito difícil, porque cada professor tem um trabalho, uma formação. A nossa formação ainda tem resquícios ainda de uma disciplina autônoma. Então, hoje, nós vamos tentar aqui esclarecer esse enigma, como integrar as disciplinas, como integrar o currículo no ensino médio. Muito obrigado, uma salva de palmas para os professores. Então, eu me chamo Maria Inês Petrucci Rosa, sou da Faculdade de Educação da Unicamp. Quero iniciar agradecendo muitíssimo o convite feito pelo Simpro São Paulo. Agradecer na pessoa da professora Maria Sofia Abraão, que entrou em contato comigo com tanto tempo de antecedência, muito atenciosa, organizada, e que me fez assim ficar bastante ansiosa, né, por estar aqui com vocês, viu? Então, como o Carlos Alberto disse, eu sou química de formação inicial, fiz a graduação na Unicamp, formada em bacharelado e licenciatura, fiz o mestrado e o doutorado em educação na Faculdade de Educação da Unicamp, e fui professora de ensino médio durante 18 anos, em Campinas, né, que é a cidade onde eu resido. Dei aulas em escolas públicas, escolas particulares, cursinho preparatório para o vestibular. E tenho uma experiência no ensino superior. A Unicamp é a segunda universidade onde eu atuo como professora formadora de professores. Trabalho na Unicamp desde 2001 como professora. Então, eu trouxe hoje, dentro desse tema, na verdade, eu acabei reservando assim algo que tem sido muito importante para mim esse ano, que é falar de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o ano de 2009, com um banco de dados, com muitas entrevistas com professores do ensino médio. E, o ano passado, eu fiz um estágio de pesquisa na Universidade de Brighton, na Inglaterra. E, por conta dessa experiência, eu e o meu supervisor, o professor Goodson, nós estamos propondo uma espécie de um modelo para tentar entender as políticas curriculares e a questão da interdisciplinaridade no ensino médio. Então, assim, quero não cansá-los, né? Vou procurar não ser assim muito demorada em detalhes, mas eu gostaria de trazer um pouco assim o panorama dessa pesquisa para vocês, para depois também a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Bom, nós estamos, então, lá em Campinas, né? A nossa atuação é em 2 programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Educação e o programa Multiunidades em Ensino de Ciência e Matemática.
A Faculdade de Educação organiza todos os seus professores em grupos de pesquisa. Nós fazemos parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ciência e Ensino, que é um grupo que congrega químicos, físicos, geocientistas, biólogos, né? E eu coordeno, dentro desse grupo de pesquisa, um subgrupo que é chamado de Grupo de Estudos de Práticas Curriculares e Narrativas Docentes, que é esse pessoal aqui. Tem uma pessoa que está sentada aí, que é o Henrique, né? Então, são pós-graduandos, alguns alunos, uma aluna de iniciação científica, mas o que eu queria salientar é que nós desenvolvemos pesquisas que envolvem práticas curriculares na educação em ciências, química, física, biologia e matemática, práticas curriculares na educação superior, e também temos um projeto de pensar o currículo escolar nas comunidades indígenas. Bom, eu vou começar falando um pouco dessa pesquisa, né, que eu já sinalizei aqui para vocês, partindo, vamos dizer assim, do meu território, que é a química, né? E é lógico que eu não pretendo fazer nenhuma abordagem muito aprofundada aqui, historiográfica, né? Tenho certeza que hoje de manhã vocês tiveram uma conferência de abertura sensacional com um historiador e que, sem dúvida, tudo que eu digo aqui nos 2 próximos slides vão ser assim, apenas uma sombra, né? Mas, enfim. Eu me baseio aqui no professor Chassot, né? Nos escritos do professor Chassot, quando ele vai apontando os documentos que vão trazendo indícios do aparecimento da química como um campo de ensino no Brasil, né? Então, a química ela aparece bastante articulada a outras áreas, né? Por exemplo, a academia militar, ou a agricultura, ou a medicina, e ela vai, ou a mineralogia, né? E sempre com uma abordagem bastante ou utilitária, né? Se trata dos militares ou da agricultura, ou enciclopédica, se o diálogo é com a física, por exemplo, né? Nessa época assim, de século XIX. Mas a gente sabe também que é com a criação de alguns institutos de pesquisa no país, né, no começo do século XX, que a gente começa, então, a ter essa carreira mais consolidada, né? E o aparecimento da química na escola, no ensino secundário, como acontece com a física também, se dá na década de 30 com a Reforma Francisco Campos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para a gente pensar em interdisciplinaridade, é importante nós também tentarmos desnaturalizar a ideia de disciplina escolar, né? Nós todos somos representantes de uma disciplina na escola, de um campo de conhecimento. Esse campo de conhecimento, vamos dizer assim, ele é uma invenção, né? Esse campo de conhecimento ele dialoga com uma comunidade, né? Quer dizer, a forma de conhecer a natureza, ou a forma de conhecer o ambiente, ou a relação do homem dentro do ambiente, ela não é disciplinarizada a priori. São as comunidades que vão criando os campos e vão fazendo com que esses campos se consolidem. Então, nós, professores de alguma coisa, no caso desse encontro, professores de química, professores de física, de fato, nós somos todos pertencentes a 2 tribos. A tribo do ensino de química, a tribo do ensino de física. Muitas vezes a gente fala, mas eu sou do ensino de ciências também. Mas, de fato, a gente se reconhece numa relação de pertencimento com essas comunidades. E aí um evento como esse, ele é bastante importante para a consolidação desse vínculo, né? Porque aqui a gente fala de coisas que nos preocupam, né? De pautas que nós temos em comum, né? Eu entrei aqui na sala, eu vi um professor falando da sequência dos conteúdos em física e as pessoas todas prestando atenção nele. Então, assim, esse é um assunto em comum, é alguma coisa que mobiliza quem pertence a esta comunidade, né? Então, a ideia de disciplina escolar ela não é simplesmente a ideia de um campo de conhecimento que se organiza epistemologicamente e pronto. A ideia de disciplina escolar tem a ver com a relação de pertencimento de sujeitos com uma comunidade, tá? E aí, não estou querendo fazer uma linha do tempo, mas eu queria só situar um pouquinho dessa pesquisa que eu vou trazer para vocês, de qual período eu estou falando,
né? Então, assim, se as disciplinas no ensino secundário surgem, a química e a física, por exemplo, na década de 30, tal como nós conhecemos, depois a gente vai tendo outros momentos curriculares importantes, né? ou leis. Né? Então, temos pelo menos mais 2 LDBs. A LDB de 96 já é um período que o país já tinha passado pelo processo de democratização, né? Até chegarmos, vamos dizer assim, ali eu pontuei 2015. Né? A ideia é essa. Vamos falar um pouquinho da interdisciplinaridade e das disciplinas escolares no diálogo com as políticas curriculares no período da democratização para frente. Então, eu vou falar de conceitos que mexem conosco, com a nossa prática profissional, da LDB de 96 para frente. Tá? É uma escolha, né? Vamos dizer assim, é um recorte. Né?